Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade avaliativa e o objeto do conhecimento é a Revolução Francesa. Então, iniciando a correção da nossa atividade avaliativa. Vamos começar aí com o preenchimento do cabeçalho de maneira completa, nome completo, turma, pedir ao responsável para assinar aí no campo para isso. E as orientações. Questões deverão ser recortadas, coladas e respondidas no caderno, ou seja, feito em tirinhas, que é o que vocês devem ter feito, né? Então, recortou, colou e respondeu logo em seguida. Questão número 1. A sociedade francesa do final do século XVIII estava dividida em 3 estados. Escreva a composição e o número de integrantes de cada um. Então, sabemos que os 3 estados são: o primeiro estado, composto pelo clero, contava com 280 mil pessoas. O segundo estado, composto pela nobreza, contava com 840 mil pessoas. E o terceiro estado, a grande maioria, era composto pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses. Então, eles eram 26 milhões e 880 mil pessoas. A questão número 2 pergunta qual dos estados trabalhava para gerar riqueza e pagar os impostos. Claro que o terceiro estado. E os outros 2 estados, os membros dos outros 2 estados, como eles sobreviviam? Eles sobreviviam sustentados pelo terceiro estado. Questão número 3. Por que o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais? Então, Luís XVI precisava tentar resolver alguns problemas que estavam afetando a França, como, por exemplo, o fato do governo dele para manter os seus luxos, né, os seus privilégios, ele estava gastando mais do que arrecadava com impostos. Então, era um problema que ele precisava resolver. Além dos problemas que afetavam a população, como a fome e o desemprego. A quantos votos cada estado tinha direito na Assembleia? 1 voto por estado. Como que o terceiro estado reagiu a essa divisão? O terceiro estado reagiu lançando uma campanha que pedia a votação por cabeça e não mais por estado. A questão número 4 tem aí uma imagem da Bastilha representando a queda da Bastilha. E aí eu pergunto quando que essa queda aconteceu. Aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Qual foi o motivo imediato para esse evento histórico? Então, assim que se espalhou a notícia de que Luís XVI ia mandar reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos e, com o apoio de soldados do exército, invadiram e tomaram a Bastilha, que era a prisão símbolo do absolutismo. Qual a Assembleia que Luís XVI estava querendo reprimir? É a Assembleia que foi montada pelos representantes do terceiro estado na sala do jogo da Pela. Letra C. O que significou para a Revolução Francesa a tomada e depois a demolição da Bastilha? Então, a Bastilha era onde os adversários políticos do rei e da nobreza eram presos sem direito a julgamento. Então, era um importante símbolo do absolutismo. Então, a tomada e a demolição da Bastilha é um fato que marca o início do processo revolucionário, o início da Revolução Francesa, que acabou durando 10 anos, de 1789 a 1799. Questão número 5. A qual fase da Revolução Francesa cada descrição a seguir se refere? Então, eu coloquei uma descrição para você escrever qual é a fase correspondente. A letra A. Substituiu a monarquia absolutista na França. Foi a monarquia constitucional. Então, uma constituição agora era aqui o rei tinha que obedecer. Ele governava agora baseado numa constituição e não mais de maneira absolutista, fazendo aquilo que ele desejasse. A letra B, composta de 750 deputados, estava dividida em 3 grandes grupos políticos. Era o quê? A Convenção Nacional, que estava dividida entre girondinos, jacobinos, planície e os cordeliers, né? Então, na verdade, aí não são 3 grandes grupos, são 4. Mas eu acabei digitando 3, mas vocês podem considerar aí como 4 grandes grupos políticos. Letra C. Governo formado por representantes da alta burguesia. Foi o diretório, que eram 5 pessoas que compunham esse governo. E a letra D. Aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza. Essa aí se refere à primeira fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte.
Número 6. Quais eram os 4 importantes grupos políticos da Revolução Francesa? Quem representavam? Aí já coloquei 4, né? Da maneira certinha. Então eram os girondinos, que representavam sobretudo a alta e média burguesia. Os jacobinos, que representavam sobretudo pequena burguesia, funcionários públicos e lojistas. Os cordeliers não representavam nenhum grupo em especial. Eles tinham propostas bem radicais. E a planície, que eles eram neutros, também não havia uma representação de um grupo. Eles apoiavam de acordo com os interesses deles. Então, em algumas decisões apoiavam os girondinos, em outras, os jacobinos. Questão número 7. Explique o período do terror. Foi o período em que o governo jacobino, liderado por Robespierre, fazia uma grande repressão contra as pessoas suspeitas de conspirar contra a Revolução. Essas pessoas eram condenadas à morte, sem direito à defesa, sem interrogatório, por um tribunal do próprio governo. Então, foi um período em que a guilhotina atuou bastante, né, e pessoas até inocentes eram mortas, bastava uma suspeita. Então, por isso esse nome de período do terror. Número 8. O que o governo francês, ao qual Robespierre estava à frente, fez para conter a crise social e financeira francesa? Então, quais foram as ações? Eles distribuíram terras dos nobres entre milhares de camponeses, aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelaram os preços dos gêneros de primeira necessidade, que estavam subindo de preço diariamente. Segunda parte da questão. Quais forças políticas estavam insatisfeitas com o governo de Robespierre? Eram os girondinos, né, que era o grupo contrário aos jacobinos. No final desse governo dos jacobinos, a planície apoiou os girondinos também nessa tomada de poder. Número 9. Com a morte de Robespierre, que morreu na guilhotina também, qual partido comandava a Convenção Nacional? Os girondinos. A sua primeira medida foi elaborar uma nova Constituição. O que essa Constituição estabelecia? Essa Constituição, que foi elaborada em 1795, manteve a República, restabeleceu o voto censitário, que é aquele voto que depende da renda da pessoa, e confiou o governo a um diretório que era composto de 5 pessoas. Número 10. Em meio à situação de disputas de monarquistas e jacobinos, um jovem general deu um golpe contra o governo do diretório, invalidando-o e estabelecendo um novo governo. Quem foi esse general? Foi Napoleão Bonaparte. E esse golpe ficou conhecido como Golpe de 18 Brumário. Ok, 8º ano? Então, essa foi a correção da nossa atividade avaliativa. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, que tem sempre no cabeçalho das atividades. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.